E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que vocês estão pensando, eu não continuei lá o tutorial da logomarca, mas é porque eu não gostei muito daquela parte 2 de exemplos e tal. Eu achei que faltou conceito, né? Porque uma logomarca é muito mais específica que aquilo lá. Então depois eu vou trazer um caso de uso, amanhã provavelmente, e a gente vai abordar sobre isso. Por enquanto, ainda falando de design, né, gráfico e tal, vamos falar aqui de papelaria no geral, tá? Os processos de produção de design. Então vamos lá. O primeiro item aqui, cartão de visita. Então quando você vai fazer um cartão de visita, você tem que pensar nas seguintes coisas: o tamanho, certo? Esse é geralmente o padrão de um cartão de visita, tamanho padrão. A gramatura ela é a espessura da folha, tá? Que é a densidade de uma folha que você vai imprimir. E o tipo de papel que você vai fazer o cartão. Aqui eu dei uns exemplos, ó, tem o laminado fosco, que é o verniz localizado. Esse verniz localizado ele gera o brilho somente nessa região. O laminado fosco é frente e verso. Cochê sem verniz, cochê fosco também. Papel reciclado e tals e tals. Tem muitos outros. Eu acho que uma coisa aqui que a gente tem que achar interessante no cartão de visita, tá? É o seguinte esquema. Por exemplo, eu tenho a frente aqui do cartão, tá? E aqui o verso. O que que acontece? Na frente, eu acho que você tem que trabalhar com as coisas ou mais ao centro, tá? Ou mais à esquerda ou mais à direita, tá? Nessa área aqui. Você também pode explorar um pouco os cantos, tá? Mas eu acho que você nunca deve fazer o cartão inteiro. Não lota muito cartão, tá? Faz uma coisa bem suave, uma coisa que seja bem entendida. É interessante estudar design por causa disso, tá? A composição é essencial. E no verso, geralmente você vai utilizar só um lado, tá? E as fontes, por favor, tá? Maior que 11. Porque nem todo mundo enxerga tão bem assim, né? Você pode usar 11 para alguns detalhes, 12, até 14, tá? 15 ou mais. Muito bem. E aí, a única coisa que você pode fazer é a diferenciação de cor, tá? Não muito clara e não muito escura também. Você pode trabalhar com, em vez de trabalhar com preto, que o preto é essa cor aqui, ó, 000. Você pode trabalhar a partir do 333, tá? Que é um quase preto suave. Muito bem. Folhetos e folders. Você também tem que pensar nas medidas. Aqui temos umas medidas. Uns exemplos, tá? Pode ter várias medidas. Você vai ver isso com o cliente na hora do briefing. Eu vou falar sobre o processo geral ao final. A gramatura também é a mesma coisa. Você vai ver a espessura. E o tipo de papel é importante também, você tem que definir isso com o cliente, se é um papel mais plástico, se é um papel reciclado e tal e tal. E as dobras, o formato de dobras, se elas vão ser bem legais ou não, né? Você vai criar o seu conceito. O conceito é muito importante. Envelopes e pastas, você vai pensar no tamanho deles, na gramatura, no tipo de papel. Aqui, eu não sei porque eu repeti isso aqui, envelopes e pastas. Mas tanto para blocos, talões, pedidos, papel timbrado, é o mesmo esquema. Tamanho, gramatura, tipo de papel. Certo? E quando você fala em identidade visual, você vai trabalhar toda essa identidade. Você vai fazer várias documentações, vários materiais de papelaria, certo? Para o seu cliente. Desde formatação de e-mail até formatação de todos os tipos de papel que ele vai utilizar. Certo? Agora falando dos processos em si. Os processos em si, o problema, tá? O problema, que é o para quê. Para que o cliente precisa desse projeto? Você tem que definir bem isso, tá? Aqui você vai conhecer lá aquele negócio, lembra? Missão e visão da empresa com histórico, tá? O briefing. Esse aqui, voltado para o projeto.
Você vai falar da composição do que você vai fazer. Por exemplo, cartão de visita. Então você vai fazer um briefing voltado para cartão de visita, certo? O que a gente, em papelaria, a gente costuma pegar mais símbolos, tá? Símbolos, tipografia e cores, tá? Cores. A gente procura explorar muito bem isso aqui no briefing. E claro, também todo aquele histórico da empresa reexplorado no briefing para você conhecer os concorrentes, né? Para você conhecer os gostos do cliente. Quem quiser um modelo de briefing, você pode pegar a parte 1 dos processos de design, que eu abordo logomarca, que lá tem um briefing muito bom para vocês adaptarem. A pesquisa, é interessante isso aqui, tá? Mercado, você vai pesquisar como anda esse mercado, como é o estilo gráfico desse mercado, certo? Se for uma advocacia, você vai ter um tipo gráfico. Se você for, por exemplo, uma festa, um salão de festa, vai ter outro tipo gráfico. Então você tem que estudar bem o mercado. O projeto em si, tá? Você tem que descobrir o conceito do projeto. Que conceito o cliente quer transmitir nesse projeto. E o produto, como você vai transmitir esse conceito do projeto para o produto. Então, na verdade, é uma escadinha, né? Você vai do mercado, descobre o mercado, faz o conceito do projeto, pega o conceito do projeto, faz o conceito do produto, e o produto dá resultado, por exemplo, um cartão, né? Cartão de visita. Isso tudo aqui você vai fazer com base no briefing, tá? Base no briefing é muito importante. O conceito em si, ó, você já fez a pesquisa aqui sobre o mercado, sobre o projeto que você quer. Então, por exemplo, você pesquisou lá os tipos de cartão existentes, a diagramatura, olha, gramatura do cartão, você pesquisou o estilo do cartão, certo? O produto em si, que é quando você vai pesquisar o que você deve ou não fazer. Claro que se você já é um designer profissional, você já sabe isso aqui, né? Mas se você está iniciando, é interessante você ler muito e pesquisar muito sobre isso aqui. E aí você vai montar o conceito do seu projeto, tá? Que é a simbologia, tipografia e cores do seu projeto. O desenvolvimento em si, você vai fazer ele em vetor, tá? Vetor, principalmente se você fizer uma letra diferente, né? Que não existe em computadores comuns. Diferente. Por quê? Porque às vezes você tem um A assim, por exemplo, ó. O A é exatamente assim. Na gráfica eles não vão ter esse A. Então vamos supor, eles vão colocar esse A aqui. Então você tem que vetorizar quando for uma fonte desconhecida, tá? E outra coisa, você tem que tomar muito cuidado com licença, tá? A fonte que você for usar, você tem que ver a licença dela. Não adianta só ir lá no dafonte.com, pegar a fonte que você acha mais bonitinha, né, que combina com o seu conceito, no caso, que tem uma essência lá, tem um significado, e no da fonte, baixar uma fonte e usar. Não adianta, porque você não sabe o tamanho do seu projeto. Vamos supor que a empresa que criou a fonte, ela fale sobre essa licença. Então, você tem que tomar cuidado, senão você pode ser processado, ou até mesmo o seu cliente. Isso vai trazer uma imagem muito ruim para você. Depois a gente vai ver sobre o da fonte, ainda nesse tutorial. A apresentação, né, que você vai apresentar isso para o cliente. Aquele mesmo esquema, 5 modelos, você tenta 2 com as suas características e 3 puxando mais as características do cliente. A análise final, onde você vai ver tudo certo, e a documentação. A documentação é de extrema importância no caso de papelaria. Por quê? Porque você tem 2 coisas que podem acabar com o seu projeto. Cor e forma. Se você não tiver uma cor documentada, a gráfica pode transformar simplesmente o laranja em vermelho.
e aí vai estragar todo o seu projeto ou mudar o tom de cor e vai mudar toda a concepção e a forma também. No caso aqui, por exemplo, da letra, né? Você não vetorizou uma letra lá, chega lá, ele não tem essa letra, ele vai lá e coloca Arial. Tá? Então é complicado. Então você tem que ver bem isso aqui na documentação, tá? Se você tiver uma fonte diferente, é legal que você coloque toda a tipografia na documentação. E as cores, você pode pôr em Pantone. Pantone, RGB. E CMYK, tá? E depois disso, você ainda pode colocar mais informações, né, sobre o conceito e tudo mais. Tamanho é importante também. Tamanho, distorção, margem, essas coisas tudo você tem que anotar, tá bem? Porque senão você pode ter problema na hora de mandar isso pra gráfica e, acredite, é muita dor de cabeça, tá? Quanto a prazos aí, geralmente para material gráfico, tá? Por favor, não passe de 8 dias, pelo amor de Deus. Pra produção, tá? Pra impressão, depende da gráfica, mas pra produção, não passe disso aqui, tá? 8 dias é essencial, até menos. Eu geralmente trabalho com 4, né? De 4 a 5. Porque senão você vai perder muito cliente aí. O orçamento varia aí, eu não vou falar muito sobre orçamento, né? Talvez um dia eu faça um tutorial separado aí falando sobre orçamento, mas cada papelaria tem um processo. Eu só gostaria de mostrar para vocês o da fonte, para vocês entenderem sobre licenças. Então, vamos lá. Estamos no da fonte, tá? Da fonte para você baixar fontes. Aí o que acontece? Quando você tá aqui, tá lá escolhendo uma fonte, você vai precisar verificar isso aqui, ó. Grátis para uso pessoal. Grátis para uso pessoal. Tá vendo? Ou seja, essas fontes são grátis para uso pessoal. Então vamos, por exemplo, ver aqui uma... deixa eu escolher aqui. Uma de largura fina, tá? Que é muito boa para cartão. Tá? Vou pegar essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Essa aqui, se você observar aqui, ó, ela é de domínio público. Se ela é de domínio público, não tem problema nenhum usar. Ela é do GNOME, né? Então é do projeto Linux, tá? Vamos ver outros tipos de licença, ó. Esse aqui é 100% grátis. 100% grátis. Esse é demo, ó. 100% grátis, 100% grátis. Grátis para uso pessoal. 100%. Essa é shareware. Vamos ver essas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, que é grátis para uso pessoal, tá? Você vai poder utilizá-la, porém, você não vai poder utilizá-la num projeto comercial, entende? Então, no caso aqui deve estar escrito alguma nota, eu não entendo esse idioma aqui, mas pode pôr lá no Google Tradutor. Às vezes tem mais informação sobre a licença, mas tomem muito cuidado com isso, tá? Então, pessoal, esse foi um tutorial aí bem básico mesmo sobre processos de produção de material para papelaria, tá? É recomendável que vocês sempre busquem mais informações, leiam artigos, leiam livros sobre design, mas basicamente é isso aí. Se você gostou, dá um like, se você não gostou, dá um dislike. Se você tem alguma sugestão, comente, alguma opinião, comente. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, divulgue a seus amigos. É isso aí, beleza? Então, valeu, falou!